Então vamos lá. Que hoje é só a finaleira, assim, dessa parte de eletrodinâmica. Eu vou ver uma questãozinha que faltou ali da parte de circuitos, que é o que acontece se a gente tem mais de um gerador em série ou em paralelo. Daí depois a gente vai dar uma olhada em potência e em energia elétrica que é gerada, assim, em circuitos, em questão da potência e tal. Que é uma parte importante, assim, porque essa parte de potência, ela é muito aplicável, assim, no dia a dia. Vocês vão ver que quase todos os eletrodomésticos de vocês vão ter aquele adesivinho que diz qual é a potência dele, e que com isso vocês conseguem calcular quanto que eles estão gastando de energia, certo? Se vocês sabem quanto tempo vocês estão usando por mês, por exemplo, vocês podem calcular quanto que eles estão gastando. Que é uma coisa que é muito importante, né? Uma coisa que a gente não para pra pensar, mas tem como a gente prever qual vai ser o nosso gasto de energia, né? E o Enem, ele gosta dessa questão porque é aplicável, assim, no dia a dia, e também tem toda a questão de meio ambiente que isso afeta, né? Então, a ideia hoje é ver a associação de geradores, falar um pouco sobre medidores elétricos, o voltímetro e o amperímetro, e um pouco sobre potência elétrica e energia elétrica, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver é só uma questão que ficou um pouco para trás na aula passada, que é o que acontece se a gente tem mais de um gerador, tá? Que é um detalhezinho, assim, que é importante a gente ver, porque às vezes as questões, elas colocam esses geradores um atrás do outro, e é importante você saber lidar com isso. Basicamente, quando eles estão em série, tá? Vocês vão ter que somar as tensões individuais, porque se vocês pararem para pensar, aqui vocês estão vindo aqui pelo circuito, esse gerador dá um empurrãozinho nas cargas de V, certo? E esse outro gerador vai dar outro empurrãozinho na carga de V. Então, no total, eles vão dar 2V o empurrãozinho, tá? O detalhe que é importante nessa parte aqui é que quando a gente está vendo fontes, geradores, a direção que elas estão importa, tá? Porque é isso, lembra que a fonte ela tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Todas elas vão ter. Só que assim, o que acontece? Se a gente inverter a direção aqui, o que acontece é que ela vai estar empurrando as cargas para o outro lado, né? Então o que acontece? Essa fonte aqui está empurrando as cargas para lá com uma força eletromotriz, uma tensão V. E essa fonte aqui está empurrando as coisas para cá com essa mesma coisa, com essa mesma tensão, a mesma força eletromotriz. Então, quando a gente for ver o resultado final, um tá empurrando para um lado, o outro tá empurrando para o outro, essas coisas aqui se cancelam, certo? Quando elas estão em sentidos opostos. E daí aqui, no final, a gente vai ficar só com esses dois geradores aqui, os dois com V, por exemplo, e também vai ficar 2V aqui. Então, é só um detalhe para caso vocês vejam vários geradores um atrás do outro, vocês cuidarem a orientação deles, tá? Porque se um deles estiver invertido, ele vai acabar diminuindo a tensão, tá? E é por isso, na verdade, que a gente tem que cuidar a orientação das pilhas que a gente põe nos aparelhos. Por isso que a gente tem um lado certo para pôr a pilha. Porque se tu inverter uma das pilhas, vocês vão acabar cancelando o efeito delas, entendeu? Então não vai funcionar tão bem. E daí vocês não vão ter tensão suficiente para fazer o aparelho que vocês têm funcionar. Então só cuidem isso, cuidem a orientação. Se tiver invertido uma delas, aí vocês vão ter que diminuir. E daí uma segunda coisa, que é quando elas estão em paralelo, lembra que lá quando a gente estava vendo a associação de resistências, dois ramos que estão em paralelo têm tensões iguais, tá? E é a mesma coisa aqui, se a gente tem duas tensões aqui, duas fontes aqui, as duas com a mesma voltagem V, tá? O que vai acontecer é que a diferença de potencial daqui para cá também vai ser V. Porque a diferença de potencial nesse ramo é V, nesse ramo é V, então quando a gente chegar aqui, nesses pontos aqui, vai ser V também. Então vocês meio que dispersaram uma das fontes, certo?
Porque vocês botaram em paralelo e é como se ela não tivesse agindo, sabe? Se você tivesse posto em série, ia dar 2V a diferença de potencial. Como vocês botaram elas em paralelo e todas elas têm que ter o mesmo... a mesma tensão, todos os ramos, daí é mais ou menos como se vocês não estivessem vendo todas as fontes, certo? Então, se tiver em paralelo várias iguais, daí vai ser tudo a mesma voltagem no geral, tá? É mais ou menos como se elas não estivessem funcionando. E daí tem algumas questões que pedem, qual que vai gerar mais tensão? Daí o que vai gerar mais tensão é todos em série na mesma direção, certo? E daí se tiver uma mistura, vocês vão calculando a V equivalente de cada um desses ramos, certo? Até encontrar a V total. Então aqui é o exemplo que a gente viu do em série. Aqui a gente tem todas elas com a mesma voltagem, tá? Então o que acontece é que aqui embaixo a gente tem duas na mesma direção, então a gente fica com 2V. E aqui em cima a gente tem 3 numa direção e uma na outra. Então vai ser 3 para um lado, 1 para o outro, e a gente vai acabar ficando com 2. Lembra que essas duas aqui elas se cancelam porque elas estão invertidas, certo? A força que essa tá fazendo para as cargas é a invertida disso aqui. Então elas acabam se cancelando. Então a gente vai ter 2V nos dois ramos, e daí como eles estão em paralelo, o total vai ser 2V também, certo? Então isso aqui era só um detalhe para complementar a aula passada. Agora o que a gente vai ver é a questão de como a gente mede corrente e voltagem, tá? A diferença de potencial. Que é uma questão um pouquinho importante, porque às vezes acabam pedindo onde é que tu colocaria o amperímetro para medir a corrente, onde é que tu colocaria o voltímetro, pedindo, tipo, tem o desenho do circuito pedindo onde vocês colocariam. Então é importante saber um pouquinho sobre como funciona isso, tá? Aqui é um multímetro, que é o aparelho que a gente normalmente usa para medir essas coisas na prática, tá? E geralmente ele vem com várias coisas dentro. Ele pode medir corrente, ele pode medir voltagem, pode medir resistência, temperatura, um monte de coisas, tá? Então ele é tudo em um, por isso que a gente chama de multímetro. Então, o que acontece? Quando a gente quer medir a diferença de potencial, a voltagem entre dois pontos do circuito, tu pode escolher qualquer 2 pontos. Tu pode pegar um aqui, ou aqui e aqui, tá? Vocês só vão ter que cuidar onde vocês estão colocando em relação ao resto do circuito, tá? Então, basicamente, o que o voltímetro faz é medir a diferença de potencial, tá? O que é importante? Quando a gente está medindo a diferença de potencial, o que a gente quer fazer é não afetar o máximo possível o resto do circuito. A gente não quer afetar quando a gente colocar o voltímetro, porque ele vai acabar sendo um elemento do circuito, certo? Então, uma parte da corrente, uma parte da voltagem vai acabar indo para ele. O que a gente quer, se a gente está medindo a diferença de potencial, é colocar o voltímetro do jeito que menos afeta o resto do circuito em termos de voltagem, tá? A gente quer que a voltagem do resto do circuito não se afete pelo voltímetro que tá ali. E o jeito que a gente faz isso, lembrem, quando as coisas estão em paralelo, todos os ramos vão ter a mesma voltagem, certo? Então, se a gente pôr o voltímetro em paralelo aqui com o que a gente está querendo medir, então ele vai medir essa diferença dos pontos do circuito sem afetar a voltagem do circuito em si, certo? Ele vai ter a mesma diferença de potencial do resto do circuito quando ele estiver em paralelo, porque em paralelo todos os ramos vão ter a mesma diferença de potencial, tá? Então aqui, por exemplo, a gente está querendo medir qual é a diferença de potencial antes e depois dessa resistência aqui, certo? Quanto que essa resistência faz cair o potencial. Então o que a gente vai fazer é colocar o voltímetro em paralelo com essa resistência, certo? Porque daí a diferença de potencial nesse ramo aqui vai ser igual à diferença de potencial aqui, e o voltímetro vai conseguir medir isso, tá? E daí a gente quer evitar que ele afete muito
o resto do circuito. A gente sabe que ele não vai mexer na diferença de potencial, mas a gente não quer que ele mexa muito na corrente também, tá? A gente quer deixar o circuito mais quietinho possível. Claro, uma parte da corrente vai acabar desviando para o voltímetro, mas a gente precisa evitar isso ao máximo. Então, o que a gente faz? Lembrem, quando a gente está em paralelo, a voltagem é igual, né? A voltagem é uma constante. E, então, se a gente quer diminuir a corrente que está vindo aqui para o voltímetro, a gente quer evitar que a corrente desvie para cá e saia do circuito que ela deveria estar, tá? Então, se a gente quer diminuir a corrente que está passando aqui no voltímetro, a gente aumenta a resistência dele. Então, os voltímetros vão ter uma resistência muito grande, tá? Para evitar essa perda de corrente para ele. Certo? Vocês estão acompanhando até aqui? Tá. O amperímetro vai ser o contrário, tá? O amperímetro, ele mede a corrente. Tu tem alguma dúvida específica, Rafa? Assim, porque eu posso tentar explicar de novo aqui a questão do voltímetro. Não, mas isso a gente vai vendo com calma, assim. Tá. Mas qualquer coisa vocês me parem e perguntem, tá? Porque a gente tá aqui pra isso. E também, se vocês quiserem mandar mensagem depois com as dúvidas, podem mandar, tá? A gente também tá disponível, ok? Qualquer dúvida mesmo. Então, assim, o amperímetro ele vai fazer o contrário, tá? Ele vai ser exatamente o oposto do voltímetro. Aqui, o que a gente está tentando medir é a corrente, tá? E se vocês forem lembrar lá das associações de resistência, quando a gente tem várias resistências, assim, a associação em série é a que todas elas vão ter a mesma corrente. Quando a gente tem um circuito que está todo em série, a corrente que está passando por ele é a mesma, né? Porque a gente não tem nenhum ramo saindo aqui do negócio para a gente perder corrente, certo? Então, a corrente que está passando aqui é a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui, a mesma que volta para cá, tá? Então, quando a gente quer medir corrente, a gente vai colocar o amperímetro em série, né? Porque daí ele vai estar sendo submetido à mesma corrente que o resto do circuito, certo? E daí, o que a gente precisa evitar? A gente não quer que o amperímetro, ele acabe perdendo muita diferença de potencial. A gente não quer que ele afete o resto do circuito muito, tá? Então, a gente quer evitar que ele tenha uma diferença de potencial muito grande aqui em relação a essa resistência. A gente quer evitar que ele seja a maior resistência do circuito, a gente não quer que ele seja parte da perda da voltagem, tá? Ou uma parte muito grande, porque a gente nunca tem como evitar 100%, tá? Então, o que a gente vai fazer para evitar que ele afete a diferença de potencial, para evitar que ele acabe afetando a corrente também, porque se a gente colocar mais resistência nesse amperímetro, ele vai acabar diminuindo a corrente porque lembra, V é igual a RI, né? Nesse caso. Então, se a gente tiver um amperímetro com uma resistência muito alta, a gente vai acabar diminuindo a corrente que está passando aqui por esse sistema, porque vai ter mais resistência, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. O amperímetro, então, ele vai precisar ter uma resistência muito baixa para o sistema poder, para esse circuito poder fingir o máximo possível que ele não está aqui, certo? Faz sentido? Porque daí eu vou continuar. Então, tá. Certo. Então, aqui um exemplo de questões desse estilo que cai. E aqui é um exemplo bem simples, assim, só para vocês exercitarem, que é uma questão da Cesgran-Hill, que pergunta qual das opções a seguir mostra uma ligação adequada de um amperímetro A e de um multímetro V, ambos ideais, de modo a permitir uma correta medida da corrente e da queda de tensão do resistor. Então,
amperímetro, a gente quer que ele meça a mesma corrente que está no resto do circuito, certo? Então, a gente quer pôr ele em série, certo? Então, a gente vai eliminar todos os que estão com o amperímetro, o Azinho, em paralelo. Essa aqui tem paralelo, então a gente vai eliminar. Essa aqui tem paralelo, a gente vai eliminar. Essa aqui tem paralelo, a gente vai eliminar. E quando a gente tem o voltímetro, a gente quer que ele meça a mesma voltagem que está passando no resistor. Então, se a gente colocar ele em paralelo, ele vai ter... Lembrando que todos os ramos em paralelo vão ter a mesma diferença de potencial. Então, se a gente pôr ele em paralelo, ele vai medir a mesma diferença de potencial da resistência aqui, certo? Então, a resposta aqui é a letra E. E daí agora a gente passa para a parte mais importante, assim, da aula, que é a que mais tende a cair, assim, porque é bem importante, que é a da potência elétrica, tá? Que, como eu falei, é a quantidade de energia que a gente vai gerar ou gastar por unidade de tempo, e isso é muito importante porque todos os aparelhos que vocês estão usando vão ter uma potência, e vocês vão querer saber qual é a quantidade de energia que ele está gastando para saber quanto vocês vão pagar depois por isso, ou quanta energia vocês vão precisar para fazer ele trabalhar, certo? Então, potência elétrica, a gente representa com a letra P, né? De novo, é a mesma definição que a gente tinha lá da potência da mecânica, ou do lá da termodinâmica, né? A potência é sempre a quantidade de energia dividida pela unidade de tempo. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para potência. Essa aqui é a fórmula básica que se aplica para qualquer tipo de potência, tá? A potência vai ser sempre a energia pelo tempo que a gente precisa para gerar ou gastar essa energia, tá? E daí a gente vai ter que ver especificamente para a energia elétrica, tá? Porque para a energia elétrica, em circuitos, tá? A gente vai ter uma relação muito específica que envolve a diferença de potencial, a corrente e a resistência, tá? E daí, a fórmula básica é essa aqui, tá? A fórmula mais simplesinha é essa aqui, que a potência elétrica de um elemento do circuito vai ser igual à diferença de potencial vezes a corrente, certo? A unidade que a gente vai usar vai ser o watt, que é joules por segundo, tá? Vocês já devem ter visto nos aparelhos elétricos de vocês em watt a potência. As lâmpadas vão ter a potência em watts, certo? E daí, para calcular a potência de uma parte, de uma resistência, de um aparelho que está ligado no circuito, a gente vai usar essas relações aqui, tá? Essa aqui é a básica, P igual a VI, tá? Mas a gente pode, na verdade, converter ela em outras formas usando essa relação aqui, ó. V é igual a RI, tá? Essas outras duas formas, na verdade, são versões diferentes dessa mesma fórmula, a gente só tá substituindo coisas usando essa relação aqui, tá? Então, por exemplo, se a questão ela tá me dando a voltagem e a resistência, tá? O que eu posso fazer? Eu posso primeiro calcular a corrente e usar essa fórmula aqui, ou eu posso só pôr nessa fórmula aqui, P é igual a V ao quadrado sobre R, tá? E vocês vão ver que elas são todas equivalentes, tá? Eu vou fazer a demonstração aqui rapidinho. Então, se V é igual a RI, então I, se a gente passa o R dividindo, é igual a V sobre R, por exemplo. Então, P é igual a V sobre... VI. E isso aqui é igual a V vezes V sobre R. Isso aqui é V ao quadrado sobre R, certo? Então, essa fórmula aqui vem dessa aqui. E a mesma coisa para cá. A gente tem P igual a VI, tá? E a gente tem que V é igual a RI. Então, a gente pode substituir esse V aqui por RI vezes I, que é igual a R
I ao quadrado, tá? Então todas essas fórmulas, na verdade, são a mesma, tá? Vocês vão usar dependendo de quais informações a questão tá dando para vocês, certo? Porque dependendo, às vezes é muito mais fácil vocês só aplicarem uma fórmula direto do que ir calculando as coisas e depois usar essa fórmula aqui, tá? Mas, de novo, elas são todas derivadas disso aqui, tá? Então, se vocês têm dificuldade de ficar decorando, qual que era o quadrado, qual que era embaixo, o que vocês podem fazer é decorar isso aqui, P igual a VI. E isso aqui vocês têm que ter decorado já, a essa altura, V igual a RI. Quem vê, ri, né? Porque essa é bem importante para trabalhar com circuitos. E daí, se vocês precisarem, vocês podem substituir, tá? Ou vocês podem primeiro calcular, por exemplo, vocês têm a voltagem e resistência, vocês podem usar essa fórmula aqui. Ou vocês podem primeiro calcular a corrente e depois usar essa fórmula aqui, tá? Então, vocês escolham o jeito que fica mais fácil, assim, na cabeça de vocês. Se vocês têm mais dificuldade de decorar as fórmulas ou se vocês têm mais dificuldade de ficar fazendo as contas na hora da prova, certo? Então, vocês vão fazendo e vão decidindo o que vocês acham mais fácil, tá? Mas se vocês têm que decorar uma, decorem essa aqui, tá? Certo? Que é a mais simples e vocês conseguem descobrir as outras a partir dela, se vocês precisarem, tá? Então, um aspecto que é bem específico de circuitos, tá? E que é uma coisa que é bem importante, que perguntam bastante, porque é um efeito que aparece bastante no dia a dia, que é o efeito Joule, tá? Ou Joule. Tecnicamente é Joule, porque é francês, né? Ninguém fala desse jeito, tá? Então, o efeito Joule é o que acontece. Quando a gente tem uma corrente que está passando por uma resistência, tá? A energia... porque aqui, quando a gente tem uma voltagem e uma corrente, a gente está gerando energia, a gente vai ter uma potência, isso quer dizer que a gente está gerando energia por unidade de tempo, tá? Só o fato da corrente estar passando ali e da gente ter uma diferença de potencial e ter uma resistência, já vai gerar ou gastar corrente, tá? Então, a energia, quando a gente está passando uma corrente por uma resistência, a energia vai ser liberada para o ambiente na forma de calor, tá? O exemplo mais comum, assim, desse efeito é a resistência do chuveiro elétrico, tá? O que ele tem, na verdade, é um circuito bem simplesinho, tá? Ele tem as fontes lá que conectam no circuito da casa de vocês, né? E daí, a diferença de potencial que ele recebe vai criar uma corrente, vai passar por essa resistência e por causa do efeito Joule, tá? Quando passar por essa resistência, a energia, a potência que ele está gerando vai ser dispersada na forma de calor. E isso vai aquecer a água do chuveiro de vocês. E aqui não fica muito óbvio, mas o jeito que ele controla a temperatura da água, na verdade, é escolhendo o tamanho, porque ele pode pôr o terminal, por exemplo, aqui e aqui, ou aqui e aqui, tá? Quanto mais comprida a resistência, lembra da aula de resistividade lá? Quanto mais comprida a resistência, mais resistência ela tem. Então, dependendo do ponto onde ele está conectando, ele acaba tendo uma resistência diferente, vai gerar uma potência diferente, certo? Então, é assim que ele controla. Ele tem um negocinho que vai se movendo aqui, ou move a resistência, né? E dependendo de onde ele está se conectando, vai ter uma resistência de tamanho diferente. E isso vai fazer com que ele tenha uma potência diferente e gere calor diferente, tá? Certo? E daí a gente pode calcular quanta energia ele está gerando por unidade de tempo usando essas fórmulas aqui, certo? Então aqui vamos fazer um exemplo. A gente tem um chuveiro elétrico que apresenta as seguintes especificações, tá? Ele tem uma potência de 2.200 watts e aqui é V. E uma diferença de potencial de 220 volts, tá? Primeira coisa, ele pergunta qual é a resistência, tá? E daí tu fica, mas tu não me deu a corrente pra eu conseguir. Não, mas ele deu a potência, e a potência a gente vai ter uma relação que envolve V e R,
certo? Então, se a gente for olhar lá nas fórmulas, a gente tem uma fórmula que deixa a gente calcular usando a voltagem e a resistência, tá? A gente tem aqui essa fórmula, P é igual a V ao quadrado sobre R, tá? Então, aqui a P é igual a V ao quadrado sobre R, certo? Então, PR é igual a V ao quadrado, R, a resistência que a gente quer achar, é V ao quadrado sobre P, certo? Certo? Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar para descobrir o valor da resistência. Então, a resistência vai ser igual a 220 vezes 220 dividido por 2.200 watts, certo? Aqui a gente pode cortar os zeros, né? Lembra que dá para cortar os zeros quando a gente está multiplicando, assim, em frações, né? Então, a gente vai ficar 22 vezes 22 sobre 22. Então, a nossa resistência é 22 ohms, certo? E daí, agora, a gente quer saber qual é a corrente. A gente poderia usar P é igual a VI, tá? Que é um jeito. Ou a gente poderia usar V é igual a RI, porque a gente tem a resistência agora, tá? Vocês façam do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu vou fazer usando essa fórmula só para mostrar, tá? Então, a gente tem que 2.200 watts é igual a 220 volts vezes a corrente. E isso quer dizer que a corrente é igual a 2.200 dividido por 220, que é igual a 10 amperes, certo? Então, aqui só uma questãozinha rápida pra gente fixar isso aqui, tá? E daí, vocês usem as fórmulas que vocês acharem mais apropriadas, tá? Tem vários jeitos de fazer essa questão. Vocês poderiam, por exemplo, ter primeiro calculado aqui a corrente e depois usado isso aqui para calcular a resistência, tá? Todos esses jeitos estão certos. Vocês façam do jeito que for mais natural para vocês, que vier mais fácil. Porque todas essas quantidades, elas estão relacionadas de vários jeitos, tá? Então, vocês podem começar a questão de vários locais diferentes, tá? A única coisa que vocês tinham que fazer é lembrar que vocês podem usar, que tem relação entre P, V e essas quantidades aqui, usar uma das fórmulas que relaciona P, V e ou a resistência ou a corrente, e daí, a partir disso, vocês tinham a informação que vocês precisam para calcular a outra, tá? E por último, a questão da energia elétrica, certo? Que é muito importante porque é, por exemplo, o que vem na conta de luz de vocês, tá? E é o que a gente precisa saber para ver quanto que a minha usina hidrelétrica tem que gerar para conseguir suprir toda essa cidade, por exemplo. Então é uma coisa importante, assim, de se saber. Então, a gente pode usar a potência das coisas para encontrar quanta energia elétrica é gasta ao longo de um período de tempo, ou fornecida ao longo de um período de tempo, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula normal para potência, que a gente usa para todos os tipos de potência, né? Que é que a potência é igual a energia dividido pelo tempo que está sendo gasto para fazer aquele processo, tá? E a gente pode reorganizar isso passando esse ΔT aqui, esse tempo, esse intervalo de tempo, aqui, multiplicando. Então, a gente acaba ficando com isso aqui. A energia vai ser a potência, que é quanta energia por unidade de tempo, vezes o tempo que tu está deixando ligado, por exemplo, aquele secador de cabelo ou aquela geladeira, certo? Então, essa é a fórmula aqui que a gente usa para energia elétrica. Para energia no geral, mas para energia elétrica em particular vai ser muito útil, tá? Porque a unidade que a gente mais usa para casas é essa aqui, que é o quilowatt-hora, tá? Vocês vão ver que a potência, ela tem unidade de potência, né, que é o watt, tá? Watt ou quilowatt, que são as mais comuns, tá? E isso aqui vai ter unidade de tempo. Pode ser segundo, pode ser minuto e pode ser hora, tá? Então, a unidade da energia, a gente pode escrever a energia como uma unidade de potência vezes uma unidade de tempo, tá?
E a mais comum que a gente vai usar é quilowatts por hora, vezes hora, tá? Quilowatts hora é o que vem na conta de luz de vocês, tá? E isso aqui não é a unidade no SI dela, no Sistema Internacional, tá? Mas ela tem uma relação aqui com a unidade do SI, que é o Joule. Lembra que Joule é a unidade de energia, tá? Para energia elétrica a gente usa quilowatts-hora porque a gente vê que fica mais fácil de calcular as coisas, tá? Mas a unidade no SI é isso aqui, tá? E, na verdade, isso aqui, lembra que o watt, ele é joule por segundo, tá? Então, 1 kW por segundo é 1 kJ, tá? Então, se a gente tem 1 hora, quilowatt-hora, a gente vai ter 3.600 segundos, então a gente vai ter 3.600 kJ, tá? Então, essa aqui é a relação entre as duas. Mas, em questão de energia elétrica, a gente geralmente usa o quilowatt-hora. E aqui só um exemplo para a gente fixar rapidinho. A gente tem um aquecedor elétrico que apresenta uma potência de 3.000 watts, tá? Eu já vou converter isso aqui, porque a gente vai querer em quilowatt-hora no final, tá? Então, eu já vou converter isso. 3.000 watts vão ser 3 quilowatts. Lembra que quilo é 1.000, tá? E pergunta qual é o custo mensal desse aquecedor se ele fica ligado por 3 horas todos os dias, tá? E nos dá o preço de 1 kWh, que eu nem sei se é comparável agora com o nosso, mas tá bom. Vamos ver, né? Então, a gente tem que a potência dele é 3 kW, tá? Por dia, ele fica 3 horas ligado, tá? Então, a energia por dia é 3 kW vezes 3 horas. E isso aqui é igual a 9 kWh. Certo? Isso aqui é por dia. Então, por mês, a gente multiplica por 30 isso aqui. A energia que ele gasta no mês é 30 vezes 9 kWh. Isso que vai dar igual a 200